Graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esse dia e por essa noite que começa. Esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. E louvamos a Deus porque durante esse dia Ele nos deu vida com abundância. Nos deu o pão que comemos, nos deu café da manhã, almoço, lanche. Louvamos a Deus. Boa noite, Débora dos Santos. Muito boa noite para você que está chegando. Você é bem-vindo a essa sala. Você é bem-vindo ao compartilhamento da Palavra de Deus. Estamos compartilhando no Salmo 19, já há algum tempo, Salmo 19, que fala sobre a excelência da Palavra de Deus. E nós hoje vamos continuar a meditar nesse Salmo. Hoje é mais um dia que nós vamos meditar acerca deste Salmo maravilhoso. E é bom ter você conosco. Boa noite, Gessé. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Isabel. Você que está chegando, você é bem-vindo ao Salmo 19. Salmo 19 fala da excelência da Palavra de Deus. É um salmo maravilhoso. Temos meditado nele já por algumas semanas. Estamos com bastante calma indo versículo a versículo. Estamos fazendo uma exposição versículo por versículo, para que a gente possa receber toda a palavra de Deus. Boa noite, PGS Santos. Muito boa noite. Hoje é um dia de alegria. Hoje vamos orar pela vida da Priscila Dantas, que faz aniversário exatamente hoje. Priscila Dantas, esposa do meu sobrinho Daniel dos Santos. Então vamos orar por ela. Hoje vamos louvar a Deus também pelos irmãos que estão com a saúde restaurada. Alguns irmãos, como Silvia, Daniele, João, Maria dos Anjos. Alguns irmãos estiveram bem doentes e nós estivemos orando ao Senhor e pela sua bendita graça Ele restaurou a saúde desses irmãos. E por isso hoje vamos louvar a Deus, porque esses irmãos estão com a saúde restaurada. Nesses dias, queridos, de pandemia, isso é motivo de louvarmos a Deus, porque nossos irmãos estão curados. A maioria não fez teste sobre a Covid-19, mas os sintomas eram bem preocupantes. E com os hospitais lotados, muitos não têm feito teste. Nem alguns que estão ficando curados, nem outros que, infelizmente, partiram. Não têm dado a oportunidade de fazer o teste. Mas nós louvamos a Deus porque esses irmãos estão com a saúde restaurada. Boa noite, irmã Sandra Silva, desde a Espanha. Boa noite, Badu Ribeira. Boa noite, Paulo. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa live. Nós vamos orar, então, agradecendo a Deus por esses irmãos que estão curados. Vamos continuar orando pela mãe do pastor Leonir. Ela está bem, graças a Deus, mas necessita ainda da nossa oração e por tantos outros que estão hospitalizados. Vamos orar pelos médicos, enfermeiros, as pessoas da área da saúde que têm sido tão homenageadas nesse período. Boa noite, Paulo Valença. Muito bem-vindo. Vamos orar por esses profissionais, queridos, da saúde, que literalmente têm arriscado a vida
para que outros sejam curados. O cuidado neste momento dos doentes tem sido de extrema importância e nunca foi tão valioso um médico, um enfermeiro, uma médica, uma enfermeira. Boa noite, Valdeci Xavier. Boa noite, Marcos Ferreira e toda a família. Louvamos a Deus pela chegada de vocês. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos nessa noite. Adoramos, Senhor, o teu nome pela tua bondade e graça em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia que o Senhor nos fez, por isso estamos alegres. Muito obrigado, Deus, pela vida que o Senhor nos tem dado. Num tempo de pandemia, de tantas mortes que tem crescido em nosso país, o Senhor nos tem dado vida, e vida com abundância, e por isso nós te louvamos, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu pela sua graça, nos libertou dos nossos pecados e nos trouxe até aqui, Senhor. E até aqui a tua boa mão tem nos sustentado e nós bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, queremos te louvar pela vida da Priscila Dantas, nossa ovelha, que completa mais um ano de vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua filha. Muito obrigado pela vida dela entre nós, pelo teu cuidado com ela, a sua família. Louvamos o teu nome, Senhor. Abençoa a tua serva, guarda sua vida, guarda o Daniel. Ó Deus, que eles sejam guardados e protegidos pelas tuas mãos poderosas. Senhor, louvamos a Deus pela cura da irmã Silvia, da irmã Daniele, da irmã Maria dos Anjos, do irmão João, ó Deus, do Fábio, da Isabela, do Isaac. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que o Senhor tem curado, restaurado, trazido vida com abundância nesses dias. Muito obrigado, Pai, pela mãe do Leoni, que passa bem. Pedimos, continua a curá-la, restaurá-la, Senhor, que ela possa sair do hospital, da internação, louvando e bendizendo o teu nome, Pai. Restaura também sua irmã, ó Deus, sua sobrinha, guarda aquela família, protege, manifesta ali a sua bondade e graça, Senhor. Ó Deus, jogamos a ti por cada pessoa nesta hora, internado, hospitalizado, cada um que está infectado, Senhor, que a tua mão bendita nesta hora possa visitar os hospitais e trazer cura a esses internados, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, livra da morte física, ó Deus, milhares nesta hora, não só no Brasil e no mundo, Senhor, livra da morte eterna também. Rogamos a ti, Pai, tenha misericórdia, meu Senhor, que nesta hora a tua voz seja ouvida por todo o mundo, por toda a terra, Senhor, que em nome de Jesus a tua graça bendita se estenda, Senhor, sobre cada pessoa. Ó Deus, jogamos pelos médicos, enfermeiros, ó Deus, toda a área da saúde, cada um que trabalha nos hospitais. Senhor, é o local de maior contágio. Deus, tenha misericórdia de cada um que está ali trabalhando, Senhor, mesmo diretamente ou indiretamente, os que estão na cozinha dos hospitais, os que estão, Senhor, na faxina, arrumadeira, Senhor, que o Senhor possa proteger e guardar, em nome de Jesus. Rogamos por aqueles que conhecemos, Senhor, como a Leila. Ó Deus, visita a tua filha, cura, restaura. Senhor, aquela doutora amiga, Senhor, da Silvia, que o Senhor possa guardá-la também, protegê-la nesta hora. Em nome de Jesus, jogamos pela Carmen, nossa prima. Senhor, guarda naqueles hospitais que ela tira plantão, que a tua boa mão possa guardá-la, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tantos outros, Senhor, PMs, bombeiros, motoristas de ambulância, meu Senhor, guardas nos presídios, guarda o Vaguete, nosso amigo, Senhor, tenha misericórdia. Guarda e livra, Senhor, da morte, em nome de Jesus. Rogamos a ti nesta noite. Senhor, pedimos a tua presença conosco nessa live. Guarda meus irmãos em casa, que o teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco, que a tua mão poderosa se manifeste em nossas vidas, Senhor. Oramos em nome de Jesus, para o louvor da tua glória e do teu nome.
Senhor, guarda cada um que está conosco, ouvindo nesse momento, que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Ó Deus, que a tua mensagem para nós seja clara nesta noite. Oramos no nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, crendo na tua presença bendita. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Você que chegou, boa noite, João Bosco. Seja bem-vindo. Boa noite, Iris Ribeiro. Louvado seja Deus. Então, queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 19. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra. Caneta na mão, caderno. No Salmo 19, hoje vamos olhar o versículo 12. Versículo 12. Davi, ele abre o coração, ele vai falar da pessoa dele. E isso é muito bom, queridos, porque quando lemos a palavra de Deus, quando vamos à Bíblia, ela é poderosa, maravilhosa, mas ela precisa fazer efeito em nossa vida. Boa noite, irmão Sina Terra, graça e paz, minha irmã, seja bem-vinda. Quando abrimos a Bíblia e lemos, estudamos, ela precisa causar impacto em nossas vidas. Boa noite, Josi Sena, seja bem-vinda. Queridos, a Bíblia é um livro fantástico, magnífico, e ele tem falado de maneira poderosa ao meu coração, e eu tenho certeza que é o teu coração também. Boa noite, irmã Eliane. Toda a família, toda a casa, seja bem-vinda. Aos queridos amigos que estão também na live junto com os irmãos, em grupos, sejam bem-vindos, né? Você que porventura está assistindo, que eu não te conheço, quero dizer a você muito bem-vindo nessa noite. Você é o nosso convidado especial, porque você está debruçado sobre a palavra de Deus. Isso já é algo magnífico. Boa noite, Sônia Regina, minha prima. Graça e paz, Sônia, para você e toda a sua casa, toda a sua família. Salmo 19, verso 12, queridos, diz o seguinte: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda ao teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja Deus. Boa noite, irmã Noemi Santos. Boa noite, irmã Janete. Sejam bem-vindas. Queridos, Davi, ele olha para a palavra, né, e ele no versículo 11, ele começa a olhar para dentro dele, e ele começa no 11, que vimos na quarta-feira, dizendo que a palavra admoesta a ele próprio. E Davi, pensando nessa admoestação, nesse cuidado de Deus conosco pela sua palavra, ele começa a pensar nos seus próprios pecados, nos seus próprios erros, e ele então começa a pensar: quem é que pode conhecer os seus próprios erros? Quem é que pode esquadrinhar o seu próprio coração? Ele começa dizendo aí, queridos, quem pode? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Quando nós vamos na tradução da Bíblia King James, diz: quem é que pode perceber os próprios erros? Se a tua Bíblia é revista e corrigida, quem pode entender os próprios erros? Boa noite, irmã Luciene Raimundo, seja bem-vinda. A verdade, queridos, é que Davi está pensando, olhando para dentro dele, pensando nos seus erros, nas suas faltas,
nos seus próprios pecados. Boa noite, meu neto Marcos Henrique. E ele está pensando nisso. Quem há que possa discernir? Quem há que possa perceber? Né? A palavra discernir aí é compreender, considerar, perceber, ter discernimento, ter percepção, compreensão, olhar bem para. E aí eu penso que Davi está olhando bem para dentro dele. Mas a palavra também pode significar considerar diligentemente. É aquele momento que a gente para olhar para dentro de nós, para os nossos erros, para os nossos pecados, mas a gente olha de maneira gradual, de maneira tranquila, a gente não faz aquela oração superficial, Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. Davi não está olhando para multidões, Davi está pensando nos seus próprios pecados pessoais, e o pecado tem nome, viu, queridos? Cada vez que nós vamos a Deus, querendo fazer um autoexame, na verdade, Davi está aqui diante do Senhor e da sua palavra, e ele está fazendo um autoexame. Davi faz uma avaliação, uma sondagem do coração dele. Davi faz uma contabilidade. E nós precisamos disso, queridos. Não só nesses dias, mas durante toda a vida. Boa noite, Luciene Magalhães. Durante toda a nossa vida, nós precisamos contabilizar nossa vida, nossos atos, para que a gente possa, então, melhorar e caminhar para a maturidade, crescer no conhecimento de Deus. A gente precisa dessa sondagem interna, a gente precisa olhar para dentro do nosso coração, e Davi é esse homem. E não é à toa que a Bíblia diz que Davi é homem segundo o coração de Deus. Boa noite, Sônia Dalmonec. Boa noite, Washington. São amigos de longa data, lá na nossa juventude, na Igreja Batista em Jardim Novo, Realengo. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Boa noite, Monique Ferreira. E qual tem sido, queridos, a nossa atitude nesses dias? Né? E são dias de reflexão, o mundo parou, Deus está falando com toda a humanidade, o mundo parou, queridos, nos 4 hemisférios, de norte a sul, o mundo inteiro parou, e há uma pergunta que não quer calar, as pessoas pensando quando isso vai parar, quando que tudo isso vai terminar. Irmã Alcina está pedindo por uma amiga, esposo de uma amiga que está internado, Luciano Carvalho. Vamos orar por ele, viu, Alcina? Guarde esse nome aí, viu, queridos? Luciano Carvalho está internado por conta de uma pneumonia, não está com Covid, mas essa é uma hora muito difícil e ruim para estar com pneumonia e estar, acima de tudo, internado, né, queridos? Então vamos orar por ele agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida do Luciano em tuas mãos, pedir a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor nessa noite possa visitá-lo, Senhor, e tocar nos seus pulmões, trazendo, Senhor, cura por tua misericórdia e graça. O Senhor pode enviar o seu anjo ali naquele hospital, aonde ele está internado, Senhor, e pode tocá-lo agora, e pode curá-lo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, rogamos a ti, como igreja reunidas, e tomamos o nome, ó Deus, que é poderoso, o nome de Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos, está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Pai, no nome de Jesus, o teu filho, que rogamos pela vida do Luciano, toca nele nesta hora, Senhor, cura ele dessa pneumonia e concede a ele alguns anos de vida a mais, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Só o Senhor pode visitar agora os enfermos
tocá-los de maneira poderosa, de maneira que eles sejam curados instantaneamente. Nós cremos num Deus que é vivo e poderoso, ele curou no passado, ele cura no presente e ele vai curar no futuro até a volta do Senhor Jesus Cristo. Creia nisso. O nosso Deus é o mesmo, ele não mudou. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Boa noite, Janete Marinho. Seja bem-vinda. Então, queridos, qual tem sido a nossa atitude diante do Senhor nesse tempo? Será que nós temos feito essa contabilidade? Será que nós temos feito essa avaliação interna? Davi era esse homem que se avaliava. E ele, nesse salmo, ele está pensando quem é que pode discernir as próprias faltas? Quem é que pode sondar as próprias faltas? Querido, não tem como nós fazermos uma sondagem real, justa, a não ser diante da palavra de Deus. Para que possamos fazer do nosso próprio coração uma sondagem justa e correta, nós precisamos ir à palavra de Deus e ao próprio Deus. De outra forma, não há como, porque na nossa debilidade humana, como criaturas que caíram, né, desde Adão e Eva lá no paraíso, depois de Adão e Eva, todos pecaram, e aí então a nossa imagem ficou distorcida, o nosso caráter ficou bastante arranhado, e se não for a palavra de Deus, nós não conseguimos fazer uma sondagem justa e correta na nossa própria vida para saber se estamos caminhando de maneira correta, de maneira santa, de maneira que agrade o coração de Deus. E esse é um tempo que a gente precisa disso mais do que nunca, porque é um tempo, querido, em que as pessoas estão precisando de nós, como luz do mundo e sal da terra. Elas querem olhar para nós e sentir segurança naquilo que pregamos e da maneira como vivemos, porque precisamos pregar o que vivemos e viver o que pregamos. A nossa palavra precisa ser a mesma que vivemos. E aquilo que vivemos precisa ser igual àquilo que pregamos. E o que pregamos e vivemos precisa estar de acordo com o texto sagrado, a palavra de Deus. E eu queria ir com os queridos irmãos e amigos no Salmo 139, que é um outro salmo de Davi. Boa noite, Leonardo Ferreira, meu primo. Seja bem-vindo, querido. Abraço forte a toda a família e a nossa querida tia Valquíria. Queridos, quando vamos ao Salmo 139, se você tem tua Bíblia aberta, parece que nesse salmo Davi está respondendo o questionamento aqui do Salmo 19. Davi foi um homem que escreveu diversos salmos. Esses dois salmos são da sua autoria. E no do Salmo 139, Davi começa fazendo uma afirmação sobre Deus. Você achou aí? Salmo 139, verso 1, diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi sabe, ele tem certeza do caráter de Deus, ele sabe que o Deus Todo-Poderoso está olhando o tempo todo para dentro de nós, queridos. Por isso, então, ele afirma, Davi aí faz uma afirmação: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Vamos parar por aqui, por enquanto. Davi sabe que Deus é o ser que tem essa capacidade de fazer uma sondagem
por dentro de nós, muito mais precisa do que qualquer tomografia, por mais avançada que ela seja. A sondagem que Deus faz, querido, ela é muito mais poderosa do que qualquer exame de imagem dos mais avançados no mundo. Por isso, Davi, então, ele está dizendo: Senhor, tu me sondas. E se a gente for olhar aí a palavra sonda, né? A palavra sonda, quando você ouve essa palavra sonda, você pode pensar já claramente alguma coisa que vai penetrando e vai bem profundo. Leonardo, que trabalhou na área de petróleo, uma sonda petrolífera, ela vai até os mais profundos mares, ou quando o poço de petróleo é na terra, aquela sonda desce bem profundo. Então, essa palavra sonda, né, querido? É olhar bem para o nosso interior. Deus olha lá dentro do nosso interior. A palavra sonda. Ele faz um exame profundo por dentro de nós. E Davi está diante de Deus, está pensando nele, nos seus pecados. Então ele declara para Deus: Senhor, tu me sondas. Tu é aquele que vai lá no profundo do meu coração e sabe todas as coisas. Ele começa dizendo aí: tu me sondas e me conheces. E aí no versículo 2 ele diz: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Queridos, e se você continuar lendo o texto, lá na frente, Davi vai dizer: antes que o pensamento já chegue à minha mente, o Senhor já conhece. E lá na frente, ele também diz: antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Boa noite, Tina Assis, seja bem-vinda. Queridos, isso é magnífico, a gente pensar num Deus que nos conhece de maneira completa, totalmente, por dentro e por fora, e que mesmo assim ele nos ama. Davi, ele não tem medo de ir à presença de Deus para fazer essa sondagem, porque ele crê que tudo aquilo que Deus tem capacidade para ver dentro de nós, Deus continua nos amando mesmo assim. Ele nos amou, queridos, que deu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Então nós não precisamos ter medo de ir a Deus diante da sua palavra para fazer essa sondagem. Não tem esse medo. Ele está aberto do Senhor. Boa noite, Jéssica dos Santos. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, queridos irmãos, nós não precisamos ficar temerosos de ir até o Senhor e da sua palavra, pedindo a ele que nos sonde. Davi, ele não tem, ele pede ao Senhor que ele sonde o coração dele, que ele esquadrinhe. O versículo 3 aí, ele diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus sabe, conhece todos os nossos caminhos, pode ser de dia ou de noite. Para Deus não há nenhuma diferença do dia ou da escuridão da noite. E aquelas coisas mais ocultas dentro de nós, aqueles pensamentos que ninguém sabe, ninguém conhece, Deus sabe todos eles. E Davi, então, sabendo disso, ele vai livremente diante do Senhor. Quando nós olhamos para o final do Salmo, você pode ir comigo aí, lá no final do Salmo, no versículos 23 e 24, e aí Davi, ele muda o tom,
Ele começa o salmo afirmando que Deus sonda o seu coração. Mas no final do salmo, ele termina o salmo pedindo para que Deus possa sondá-lo. Olha o que diz aí, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Parece que Davi está respondendo a sua pergunta lá do Salmo 19. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Quem é que possa discernir os próprios erros, os próprios pecados, as próprias mazelas? Via de regra, nós achamos que estamos certos em toda e qualquer situação. Muitas das vezes não gostamos de ser repreendido, não gostamos de ser chamado a atenção. Mas a grande verdade, querido, é que nós precisamos ir ao Senhor e à sua palavra, pedindo a Ele que nos sonde. E Davi, ele tem total clareza que ele pode fazer esse autoexame, porque Deus conhece a vida dele por dentro e por fora, assim como Deus também nos conhece. E aí, então, Davi, com tranquilidade, ele pode orar a Deus, pedindo a Deus para sondá-lo, para examinar. Sonda-me. Davi está dizendo, Senhor, faz um exame detalhadamente da minha vida, do meu coração, e vê se acha algum caminho mau. Que coisa tremenda, irmãos. Ele diz aí, prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi está pedindo ao Senhor para colocá-lo à prova, né? Examinar, testar. A palavra prova-me aí é exame, teste. E Davi queria saber se ele ia ser aprovado ou não no teste. Ele está buscando a Deus, ele está querendo a santidade de Deus. Essa é uma oração, queridos, de quem quer de realmente pureza e santidade. Não é uma oração de quem está querendo fugir de Deus, nem quem está querendo continuar nos próprios erros e pecados. É uma oração de quem de fato deseja a santidade e a pureza de Deus. Por isso, então, ele pode pedir ao Senhor, Senhor, sonda-me o coração. Senhor, prova-me e conhece os meus pensamentos. Querido, essa é a oração que nós precisamos a cada dia. Se de fato queremos crescer e caminhar para a maturidade, se queremos avançar na nossa vida espiritual, nós precisamos ir todos os dias diante do Senhor com o coração querendo essa pureza, essa santidade e fazermos um check-up, um autoexame, para que então possamos medir a nossa temperatura espiritual diante do Senhor e saber se de fato estamos crescendo, caminhando para a maturidade na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos fugir disso, queridos. E eu quero dizer o seguinte, se não formos a Deus, não há nenhuma chance de nós caminharmos para a maturidade de maneira saudável, justa e correta. Se não formos a Deus e a sua palavra, não há como crescer espiritualmente diante do Senhor, porque é a palavra quem vai nos revelar, é a palavra quem vai trazer para nós as verdades de Deus e a palavra que vai mostrar para nós os nossos erros, nossos achismos, quantas das vezes estamos, queridos, com os pés em terreno movediço, dizemos e temos certeza de tantas coisas que não é a realidade de Deus, muito menos um terreno sólido e firme no dia do mal, da angústia, como nesse tempo de pandemia, onde as estruturas do mundo inteiro estão movendo-se, estão tremendo, né? As maiores nações estão de joelhos dobrados diante do Senhor, porque não há resposta, não há remédio, não há cura,
para esse vírus, e as nações mais ricas já estão com a sua economia altamente abaladas, porque estavam com alicerce num terreno arenoso, movediço. Por isso estão abalados. E nós, nesse tempo, queridos, precisamos estar em terreno sólido, bem firme, para não sermos abalados juntamente com o mundo. Nós ainda estamos no mundo. Jesus disse na sua oração lá no Evangelho de João: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos aqui guardados pela mão poderosa de Deus. Você pode ter certeza disso se você está caminhando com Deus, se você entregou a sua vida a Ele. Saiba disso, querido amigo, querida amiga, que Deus é o guarda de Israel, Ele não dorme, nem tosqueneja, nem uma piscada como esta, Ele dá. Ele observa cada detalhe das nossas vidas. Por isso que nós precisamos, nesse momento, ir a Deus e a sua palavra, se quisermos fazer uma sondagem correta e autêntica. Somente a palavra de Deus é capaz de dar para nós a direção correta. Eu queria olhar com você aí no livro de Daniel, livro do profeta Daniel. Abra comigo Daniel capítulo 12, deixa marcado aí no Salmo 19, e vá comigo aí um pouco à frente, profeta Daniel, depois de Ezequiel e antes de Oséias, você vai achar aí o livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 12, Daniel recebe uma grande revelação dos últimos dias, do último tempo. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Daniel viveu bem antes de nós, bem antes de Cristo. E ele teve uma série de visões e revelações. Boa noite, Rosilene Magalhães. Boa noite, Fernando Simões. Queridos, leia comigo Daniel capítulo 12, versos de 8 a 10. Percebam uma coisa, um detalhe aqui. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Percebe como o poder do entendimento, o poder do discernimento, ele vem de Deus. Por isso que Davi olha para Deus e a sua palavra e faz a pergunta: quem é que pode discernir as próprias faltas, os próprios erros? E Davi sabe, queridos, que somente em Deus. Percebam uma coisa, Daniel viu, Daniel teve uma visão, mas ele não entendeu. E não entendeu por uma razão muito clara no texto, que não era para Daniel entender. Alguma coisa Deus deixou ele entender, e outras coisas não era para ele entender, porque não era para o tempo dele. Era apenas para ele escrever e deixar para toda uma geração que viria depois dele e chegaria até nós. Por isso Deus diz para ele aí: Daniel, encerra o livro. Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. No nosso tempo, queridos, é o tempo do fim. Nós temos que entender. E perceba o que Deus diz para ele, no versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas
os justos, os sábios entenderão. E aí está o segredo de caminhar com Deus e olhar para Deus e sua palavra. Se você está caminhando com Deus, se você colocou a tua vida debaixo do governo de Deus, se você então chamou Jesus como o Senhor da tua vida, primeiro Cristo quer ser o nosso Senhor e depois então o nosso Salvador. Se você se colocou debaixo do governo dele, você vai entender muitas coisas. Porque é ele quem vai dar o discernimento. É ele quem vai abrir os nossos olhos. Quando vamos a ele, através da sua palavra, ele traz o entendimento. Por isso ele diz aí, os sábios entenderão. Os perversos não vão entender. Os perversos vão continuar fazendo perversidade e não vão entender. Como nesse tempo, muitos não estão entendendo nada, exatamente nada. Muitos estão apavorados, perdidos, porque estão na perversidade, querem continuar na perversidade e não querem vir para a verdade. Boa noite, pastor Flávio Braga. Muito bem-vindo, queridos. Pastor Flávio Braga é pastor do PA, Pastores Anônimos. É um grupo de pastores que caminham junto com a Missão Avante, sob o discipulado do pastor Josué Martins. Você talvez já conheça, né? Pastor Flávio é um dos pastores, grande amigo nosso ali na caminhada, no discipulado e em missões. Pastor Flávio é de São Paulo, Igreja Presbiteriana Independente, no bairro Vila Palmeira. Grande abraço, querido Flávio. Queridos irmãos, nós estamos no tempo do fim. Somos chamados de justos pelo Senhor porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. Não é porque somos melhores do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você quiser ser chamado de justo, basta você ir a Jesus, confessar a ele os seus pecados e declarar que, a partir de hoje, ele será o Senhor da sua vida. Boa noite, Luiz Gonzaga, seja bem-vindo. Então você será justificado pelo sangue de Jesus. E o texto diz que os justos vão entender, entenderão. Mas, queridos irmãos, para que a gente possa entender com clareza, discernir, a gente precisa ir à palavra e ao Senhor da palavra. Foi o que Davi fez durante a sua vida, indo a Deus e a sua palavra. Perceba agora outro texto, vamos ao profeta Isaías. Isaías também vai falar dessa questão da sabedoria, da sondagem que vem de Deus. Isaías capítulo 29, vamos mais a esse texto. Você pode voltar um pouco aí na tua Bíblia. Isaías 29. Isaías é antes de Jeremias. Isaías foi o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito do Messias, que viria no tempo dele, né? Para nós ele já veio, e em breve voltará. Não se esqueça disso. Jesus em breve virá para levar a sua igreja. O profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 14, vamos ler aí, se você achou, acompanhe, por favor. Isaías 29, versículo 14, diz o seguinte: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece?
Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Queridos, Isaías está profetizando algo tremendo. Ninguém consegue se esconder de Deus. Ninguém consegue fazer obra nenhuma escondida de Deus. Boa noite, pastor Leoni Oliveira. Leoni é outro pastor do PA, amigo nosso aqui do Beyer. Seja bem-vindo, viu, Leoni? Boa palavra tua hoje pela manhã. Palavra muito firme. Queridos, esse é um tempo em que Deus está levantando homens e mulheres para expor a sua palavra, e você tem oportunidade de ouvir gente boa expondo a palavra. Não tem tantos assim. Tem muita gente falando, mas tem alguns irmãos, alguns pastores pregando a verdade bíblica, a palavra de Deus, muito firme. Você pode, com calma, com tranquilidade, pedir informação a alguns amigos para ir a esses pastores, e você pode ouvi-los com tranquilidade. Pastor Flávio hoje falou pela manhã, pastor Vanderlei falou, pastor Otacílio falou à tarde, pastores que eu posso indicar a você. Você vai ouvir ali uma boa palavra de Deus. Pensando no que Isaías disse nesse texto, queridos, ninguém consegue esconder nada de Deus. E a sabedoria, o discernimento, ele provém de Deus. Porque ele diz aí que é Deus que vai tirar dos perversos, dos ímpios, o conhecimento. E a sabedoria dos sábios vai perecer. E a prudência dos seus prudentes se esconderá. Boa noite, pastor Walter Mazzini. Mais um pastor que você pode ouvir, querido, com tranquilidade. Pastor Walter Mazzini, pastor em Cambuci, interior do Rio de Janeiro. Grande amigo nosso. Então, queridos, em última análise, pensando nessa questão da sondagem interna, somente Deus, ele tem poder para fazer essa sondagem. E somente em Deus nós podemos olhar para dentro de nós e, de maneira justa e correta, pedir perdão pelos nossos pecados, acertar as nossas arestas e caminhar para a maturidade. A razão porque hoje a igreja tem muita gente que ficou criança em Cristo e durante muitos anos, os anos passaram e muitos dizem que eu já sou veterano de igreja, de fé, passaram 20, 30 anos dentro de uma igreja, mas na verdade não amadureceram na fé, e é porque não foram a Deus e a sua palavra diariamente para fazer essa sondagem, para buscar dentro de si próprio essa realidade. Será que eu estou caminhando na direção correta que Deus deseja, que a palavra aponta? Porque quando olhamos, queridos, para a igreja nesse momento, ela é uma igreja que é menina, infantil, é uma igreja que não lê a palavra, não lê a Bíblia. Isso você que está ouvindo, você pode atestar isso. Nós temos pregado, temos asseverado constantemente em nossa própria igreja sobre essa questão de ir à palavra todos os dias. E muitos membros da igreja não vão à palavra todos os dias, não meditam todos os dias. E aí não há como crescer na fé, não há como crescer na santidade, porque não estão indo diante do espelho, que é Deus e a sua palavra. Quando nós vamos a ele, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e sondar o nosso coração para perceber os nossos erros, aonde estamos errando e aonde temos que melhorar, os erros que temos que abandonar, os pecados que temos que confessar e abandonar. Queridos, se não vamos à palavra,
não há como nós reconhecermos. Boa noite, Márcia Simões, seja bem-vinda. Queridos, se eu e você não formos a palavra, não há como nós termos isso com clareza diante de nós. E é exatamente isso que Davi, ele chega a essa conclusão. E caminhando para a gente terminar, eu queria ir olhando um exemplo de Davi também, o exemplo na prática, quando Davi peca, e ele precisa pedir perdão, ele precisa abandonar o pecado dele. E eu queria ir com os irmãos lá no Salmo 51. Vamos comigo, voltando lá no livro de Salmos, o Salmo 51 é o salmo em que Davi confessa o seu pecado. Boa noite, Thaísa Barreto, seja bem-vinda. Boa noite, Sheila, seja bem-vinda. Muito boa noite. Boa noite, Ricardo dos Santos, seja bem-vindo, querido. Boa noite, Thaís Barreto, seja bem-vinda. Thaís Barreto foi minha ovelha no canal do Anil, bem pequena hoje, está uma moça formada. Deus te guarde, viu, Thaís? Fique firme com o Senhor Jesus. Não abra mão do Senhor Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Querido, Salmo 51, Davi, aqui na prática agora, lá no Salmo 19 e no Salmo 139, Davi está falando da sondagem, Davi está falando de Deus que sonda, mas no Salmo 51, Davi está abrindo o seu coração, está confessando o seu pecado. Davi pecou gravemente. E nesse salmo, na maioria dos teólogos estudiosos, dão esse salmo logo após o pecado de Davi com Betseba. Davi cometeu um adultério e ainda encaminhou o esposo de Betseba, que era Urias, para a morte. Então pesava sobre as costas de Davi um adultério e um assassinato. Né, querido? 2 crimes, 2 pecados que, aos nossos olhos, são terríveis. Para Deus, pecado é pecado. Não há tamanho de pecado. Tudo que transgride a vontade de Deus é pecado. Agora, as consequências dos pecados, lógico, vai ter diferença na nossa vida. E Davi sentiu o peso da sua transgressão. E no Salmo 51, Davi começa rasgando o coração e pedindo misericórdia a Deus. E ele diz aí o seguinte, versículo 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Perceba, querido, que Davi, ele é bem cirúrgico para confessar o próprio pecado dele. Ele não fala das multidões de pecados. Perceba que a palavra multidão aí está ligado às misericórdias de Deus. No versículo 1, ele começa clamando misericórdia, né? Um dos segredos de Davi. Ele crê na misericórdia de Deus. Ele não vê Deus como um Deus carrasco que quer matá-lo. Não, Deus não é esse, queridos. Deus é um Deus de amor e misericórdia, que ele quer sim que nós deixemos os nossos pecados e caminhemos ao seu lado com uma vida santa e reta e abundante. Davi, nesse salmo, ele começa então pedindo misericórdia. Compadece-te de mim, Senhor, segundo a multidão das suas misericórdias. Janete está dizendo aqui que lembra muito desse salmo, né, irmã Janete?
Esse é um salmo, Janete, que a gente jamais pode abandoná-lo. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos precisar ir a esse salmo, meditar nele e seguir o exemplo de Davi, ir até Deus e clamar a Deus pela multidão das suas misericórdias. Mas perceba que quando Davi vai falar do pecado dele, e ele é bem claro, versículo 2, ele diz aí, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi é bem específico nessa questão. Ele não diz o pecado da minha esposa, o pecado do meu esposo, o pecado do meu colega de trabalho. Não, ele sabe e percebe que o pecado é o pecado dele. Ele não lançou culpa na mulher de Urias, que estava lá tomando banho do lado de fora da casa, embora no quintal, mas como o palácio do rei era mais elevado, então ali ele pôde ver a mulher de Urias tomando banho, e ele então cobiçou. E aqui Davi ele está confessando a cobiça dele, que a cobiça deu vazão à lascívia no seu coração, que deu o resultado do adultério, e o pecado não anda sozinho, e que levou à morte de Urias. Queridos, e essa é uma questão que a gente precisa ter com clareza, que o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. E se nós não tivermos essa consciência, essa clareza, a gente não vai querer fazer esse autoexame de maneira correta. Perceba o que Davi diz aí no versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. Agora, a palavra já sai do singular, vai para o plural, porque ele sabia que não foi só o adultério, teve o assassinato. E lógico que naquela trama toda que ele montou, entrou também a mentira, o engano, e uma série de outros pecados. Entrou ali o abuso da autoridade do rei, Davi era rei naquele momento. Então, querido, o pecado nunca anda sozinho, ele anda sempre em bando, em quadrilha. Em quadrilha porque ele quer matar, ele quer assassinar. Boa noite, Maria José Santos, seja bem-vinda. Então, por isso nós não podemos brincar com pecados, queridos, e por isso a gente precisa fazer essa sondagem correta, por isso a gente precisa ir à palavra com um coração desejoso. Perceba que ele vai a Deus com um coração desejoso de querer não só o perdão do pecado dele, né? Ele vai querendo santidade de Deus. É um outro segredo de Davi nesse salmo. Perceba aí mais à frente, pedir que Deus o purifique, que Deus o limpe completamente. Olha lá, desde o versículo 2, ele diz, purifica-me, lava-me. Versículo 2, lava-me completamente. No final do versículo, purifica-me do meu pecado. E aí no versículo 7, novamente, ele diz, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Mas aí chega no versículo 10, ele vai mais profundo ainda. Ele não quer só ficar limpo e purificado. Ele quer trocar de coração. Davi chega à conclusão de que naquele momento ele tinha um coração perverso. Ele diz aí, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito que não é oscilante, um espírito que não se abala em qualquer momento. Os irmãos do Instagram, quando parar, nós vamos reconectar, viu, queridos? Não se preocupe, não vá embora, fique por aí,
Já já o Instagram vai cair, nós vamos então reconectar. Tá bom? Os irmãos do Face tenham um pouco de paciência, mas perceba, querido, que o desejo de Davi não é só ficar purificado. O desejo de Davi é ter um coração puro, um coração limpo, mas é também ter um novo coração. Novo coração, como diz aquela canção que cantamos muito, né? Dá-me um coração igual ao teu. Boa noite, Patrícia Vandarte, lá de São Paulo. Seja bem-vinda, minha irmã. Esse deve ser, queridos, o nosso desejo diante do Senhor. Quando você olhar para a palavra e olhar para Deus, eu e você precisamos desejar essa sondagem, desejar diante de Deus essa pureza de coração, essa pureza no espírito. No versículo 10, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E é isso que nós precisamos para esse tempo, para que a gente não fique, então, caminhando com pecados de gaveta, guardado, escondido, e aí a vida não avança, a vida cristã não cresce, não amadurece, a gente fica sempre na infância da vida espiritual, sempre na meninice, com aqueles mesmos erros, mesmos pecados. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que não podemos mais perder tempo com essas questões. Quando você for a Deus, vá com o coração aberto, pedindo ao Senhor: sonda e me conhece. E o Espírito Santo, que está conosco, é o nosso advogado, paráclito, ele certamente vai fazer isso por nós, porque ele é o maior interessado. Amém, querido? Voltando lá no Salmo 19, para nós, então, encerrarmos, na segunda parte do versículo 12, ele vai dizer aí: absolve-me das que me são ocultas. Depois de Davi fazer um check-up, né, uma sondagem no seu próprio coração, ele chega também à conclusão de que há pecados involuntários, algumas vezes, né, pecamos sem querer pecar, pecamos por acidente, e o pecado para nós, os cristãos, os discípulos de Cristo, deve ser sempre um acidente. Então, Davi: Senhor, absolve-me daqueles que eu não estou vendo, daqueles que me são ocultos, daqueles que eu não percebo. Davi, ao fim da sua sondagem, depois que ele sonda o seu coração: Senhor, mas possa ser que eu ainda não estou vendo alguns pecados, mas me livra, Senhor, desses também. Purifica-me também desses pecados, os que me são ocultos. E aí Davi roga a Deus para que o absolva, o perdoe, o purifique, o limpe desses pecados também. Amém, queridos? E eu quero incentivar você nesta semana trabalhar essa sondagem do seu coração, da sua mente, da sua alma, porque esse é um tempo em que nós, eu e você, precisamos mais do que nunca sermos sal e luz, porque, queridos irmãos, caminhamos para o fim de todas as coisas, e como igreja precisamos brilhar, iluminar nesse tempo de trevas, de morte, onde todos os dias vemos na televisão o número de mortes crescendo e se multiplicando, não só na nossa cidade, no nosso país, como no mundo inteiro, com essa pandemia. Então, querido, nós temos a clareza de que caminhamos para o fim e precisamos ser sal e luz, para a glória de Deus. Amém, queridos irmãos? Deus nos guarde essa semana, que começa hoje, neste domingo. Se Deus permitir, quarta-feira estaremos juntos às 19 horas. Se Deus permitir, vamos continuar a meditar no Salmo 19. Se Deus permitir, faremos algumas
pregações curtas para o nosso canal no YouTube e também no Face. Peço você que ore por mim, pela minha vida. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, vai até lá, Marcos Fernandes, e se inscreva. Nosso objetivo é espalhar a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus te guarde, Deus te abençoe. Tenha uma boa noite com sua família. Ore ao Senhor, busque a Deus o quanto você puder. Sonde o seu coração, que certamente o Espírito Santo vai lhe mostrar aquilo que ele deseja que você retire da sua vida. Ele tem nos mostrado a cada dia aquilo que nós precisamos retirar. E quanto mais limpo ficarmos, quanto mais santificados ficarmos, mais perto de Deus nos aproximamos. E então mais vemos a sua glória e mais podemos compartilhar com o mundo a luz do Evangelho para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos por essa noite bendita. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, e é como uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra até o profundo das juntas e medulas, Senhor. Muito obrigado por essa noite, pela tua palavra que nos anima, nos adverte a fazermos uma sondagem ao nosso coração. Senhor, pedimos, nos purifique, nos limpe, Senhor, completamente, ó Deus, e ajuda-nos a caminhar em pureza e santidade na tua presença, Pai, para a glória e a honra do teu nome, Senhor. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, querido. Deus te guarde, a você e sua família. Um forte abraço.